Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. Gilberto, Boa noite você agora. Nosso irmão Gilberto Catira, por favor. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aí, né? Mais um Projeto Iniciação. E lembrando aos participantes, aos que estão ao vivo e aos que irão ver a nossa live gravada posteriormente. A novidade que nós colocamos aí nas últimas aulas, né, nos últimos programas, que é justamente a possibilidade de você, além de colocar suas perguntas e comentários aqui ao vivo, eles podem ser colocados posteriormente abaixo do vídeo aqui no YouTube, certo? Depois, após a apresentação, vou dar mais detalhes, mas é isso. Sempre no começo do programa, a gente faz a leitura das perguntas anteriores, caso tenha, tá certo? É isso. Boa noite, professor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma honra, uma felicidade muito grande estarmos aqui reunidos para justamente abordarmos os conhecimentos relativos à ciência iniciática das idades. Isso é muito importante, né? Devemos dizer que a nossa reunião, nossa palestra, nosso encontro chama-se Projeto Iniciação. Quer dizer, o maior projeto que nós temos é a nossa própria iniciação, ou seja, o autoconhecimento, né? Então, isso é muito importante. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, duas bases fundamentais, recentes, né? Os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, incluindo a doutrina secreta, evidentemente, e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações de valores importantes para essa finalidade. Claro que o assunto é muito vasto, né? O assunto é vastíssimo, a gente vai explorando o assunto de maneira bastante objetiva, né? O assunto realmente é muito vasto, né? E a outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo no qual a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquário. Sempre lembrando, de acordo com o ensinamento do nosso querido professor Henrique de Souza, o Brasil é a pátria do Avatar Maitreya, berço da nova civilização. Então, isso é muito importante, essa consideração, né? Então, nós temos aqui, justamente, agora, todos aqueles que quiserem se dedicar ao projeto de iniciação, tem que encontrar uma escola iniciática para fazer o seu projeto de iniciação, né? Eu devo dizer que é necessário, é de extrema necessidade, conforme os mestres nos indicam, né?
que a pessoa se filie a uma escola iniciática para fazer o seu projeto de iniciação. Sozinha ela não vai conseguir, porque tem que seguir toda uma ritualística, um processo de iniciação, e somente uma escola iniciática pode dar. E, justamente, nós indicamos a Sociedade Brasileira de Eubiose para aqueles que quiserem, fundada pelo nosso querido mestre, o professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode, então, se fazer o seu caminho, fazer o seu projeto de iniciação da eubiose? Entra no Google, né, busca do Google, e lá vai encontrar o site da eubiose. Lá no site tem a relação de todos os departamentos. Entre em contato com o departamento específico e faz a sua inscrição para iniciar o seu curso. O curso são é um nível inicial, depois mais 4 níveis, totalizando 5 níveis. Depois a pessoa pode entrar e tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Isso é muito importante. Aí segue todos os ensinamentos da doutrina secreta, da eubiose, para o seu direcionamento rumo para a realização do seu projeto de iniciação. Aí está, então, o convite para todos, né, que quiserem fazer. Muito bem. Então, nós vamos aqui começar. Tem algum som aí, por favor? Tem algum som aí no fundo? Por favor, estou alertando de algum microfone aí. Muito bem. Deixa eu dizer o seguinte, o nosso irmão Júlio Teixeira, boa noite, nosso irmão Júlio Teixeira, que está presente, né? Eu vou aqui, o nosso irmão Júlio Teixeira mandou uma mensagem justamente na parte de baixo do vídeo, né? O vídeo tem uma parte onde as pessoas podem entrar em contato, fazer perguntas, saudações, etc., dar a sua opinião. E o nosso irmão Júlio Teixeira justamente mandou aqui uns comentários, né? E eu vou abordar isso antes de começar o assunto de hoje, né? Então, o que o nosso irmão Júlio Teixeira escreveu, justamente, que está lá, consta na parte inferior do vídeo, né? Ele escreveu o seguinte: dentro de, primeiro, tempo eterno; segundo, espaço infinito; terceiro, substância, caixa, no caso éter, com 7 camadas, onde vai evoluir o giva sideral ou mônada, no sentido de moeda, partícula, etc. Seria a 8ª camada ou além a caixa, ou Ka'akikim, à frente de toda a beleza em razão das causas iniciais do próprio Eterno. E êxtase, na volta dos filhos pródigos ou partículas da mônada, que afinal voltam levando ao onisciente, onipotente e onipresente a experiência dele mesmo como partícula. Muito bem. Eu estou... É claro que no final dessas considerações que o nosso irmão Júlio colocou, ele botou um ponto de interrogação. Se ele tivesse colocado um ponto final, eu diria, bom, é uma afirmação, né? Mas, como ele colocou um ponto de interrogação, então trata-se de uma pergunta, uma troca de ideias que nós temos que trazer. Então, ele fala justamente em todas essas, aliás, são considerações excelentes, parabéns ao nosso irmão Júlio pelas considerações, ele é um estudioso do assunto, né? No final ele fala que, afinal, né, a própria projeção da mônada, né, que ele chama de moedas, né, como a volta dos filhos pródigos ou partículas da mônada, que, afinal, essas partículas voltam, assim o Júlio falou, ao onisciente, onipotente, onipresente, a experiência dele como partícula, dele quem? Do eterno, que eu entendi, né? A experiência dele como eterno, como partícula. Muito bem. Essa é a grande questão. Tudo isso que o nosso irmão Júlio afirmou, realmente tem razão de ser. Devo dizer que, segundo Helena Petrovna Blavatsky, esse é o grande mistério que existe no universo. Não é verdade? Eu estou falando de universo me referindo apenas ao sistema solar, porque nós não temos a menor ideia do que seja o universo no sentido amplo do termo, né? Aliás, a gente sabe que a ciência acadêmica também não tem o conhecimento do que é o universo na sua amplitude total, né? A ciência está estudando, né? E pela ciência iniciática, nós como seres humanos, né, não conseguimos ainda perceber a extensão total
dessa questão. Então, essa questão que o nosso irmão Júlio traz, realmente trata-se de um grande mistério que existe no nosso universo. E não é só para o ser humano, é para todos aqueles que vivem no sistema solar. Todos aqueles que estão vivendo no sistema solar têm esse mistério para ser resolvido, né? Todos, tanto os seres humanos como as hierarquias, né? Mais elevadas ou menos elevadas, têm para resolver. Agora, é claro que isso aí, veja bem, isso tudo se nós deduzimos justamente dessa questão do imanifestado e do manifestado, né? Então, dentro da ciência inicial das idades, nós temos que existe um imanifestado e o manifestado, né? Esse imanifestado dá origem ao manifestado. Isso, é claro que a gente não pode entender que o manifestado seja o imanifestado, porque o imanifestado é tudo, é o ser e não ser. Então, esse é o grande mistério. Agora, dentro do nosso padrão vivencial, que nós chamamos de o sistema monádico, né? Nós temos que o eterno origina o Sol central, do Sol central são originadas as mônadas, essas mônadas vão viver no primeiro trono, né? O primeiro que é o pai do nosso universo, né? O primeiro trono, o primeiro logos, e de lá as mônadas emitem projeções, elas não descem, elas emitem projeções suas em direção do mundo mais objetivo, que o nosso mundo mais objetivo é a matéria física densa, né? Emite projeções suas em direção, e nessa descida dessas projeções, essas projeções vão se esquecendo da sua própria natureza inicial, da sua própria natureza que a mônada tem justamente no primeiro trono, né? No primeiro trono. Então, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele dá essa descrição como descida de vida e energia, né? E depois subida de vida e consciência. Essa mônada, essa projeção da mônada desce e vai se manifestar na parte mais densa do universo, que é o universo da matéria física densa, e depois essa consciência esquecida da sua própria natureza divina vai ter que ir evoluindo, obtendo experiências, evoluindo, ampliando o seu estado de consciência, justamente passando no estágio humano, passa pelo projeto de iniciação, que é justamente o autoconhecimento, depois torna-se, essa consciência torna-se super-humano, depois subdivino, depois divino. Então, essa é a questão. Agora, é claro que nós sabemos, então, que existe uma descida e uma subida, né? O nosso irmão, então, fala, ele disse, no final da pergunta que sintetiza, ele diz que a volta da mônada para o onisciente, onipotente e onipresente, com certeza podemos entender como eterno, é a experiência dele mesmo como partícula. Essa é a grande pergunta, né? Por quê? Essa é a grande pergunta, é isso, que faz parte do mistério universal. Por que o eterno, num determinado momento, ele produz? O eterno é tudo, é o ser e o não ser, a seidade. É o alfa e o ômega. Tudo que pode existir no universo está ali no eterno, né? Por que, num determinado momento, ele cria justamente, ele dá origem ao universo manifestado, que, na verdade, é maiábico, né? É ilusão. O universo manifestado, desde o Sol central até a matéria física mais densa, é ilusão, é Maya. Como os hindus falam, Maya. Por quê? Por que acontece isso? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Agora, isto, realmente, se nós investigarmos todos os livros, pelo menos na pequena parte que eu conheço a respeito disso, uma coisa infinita, né? Eu nunca vi alguém, um mestre ou alguém explicando o porquê que o eterno, num determinado momento, faz uma projeção, isso, e origina o universo manifestado. E depois, essa projeção, que o nosso irmão chama das moedas, né, que são lançadas para o mundo inferior, tem que voltar à casa do Pai. Isso Jesus falou, a volta à casa do Pai. Por quê? Por que isso acontece? Essa é a grande pergunta.
Não existe realmente uma resposta expressa em todos os trabalhos que a gente possa ler nem na teosofia, nem na eubiose, em lugar nenhum. Uma explicação explícita sobre essa questão. O porquê? O porquê que o eterno... não claro que se existe essa Maia, ela é projetada de alguém, de algo, né? Só pode ser projetado do eterno. Por quê? Por que esse processo ocorre? Por que esse processo ocorre? Essa é a grande pergunta. E a HPV diz que é a grande maia, é o grande mistério a ser resolvido pelo nosso universo. E apenas restringindo o nosso universo ao nosso sistema solar, né? Isso que é justamente o quarto sistema evolutivo. Então, dizendo para o nosso irmão Júlio que essa realmente é uma grande... Ele fez uma exposição muito interessante a esse respeito, né? E deixou realmente uma pergunta no ar. E essa pergunta que está no ar é uma pergunta que está dentro de todos aqueles que estão no caminho evolutivo. E não só do ser humano, veja bem, todo o nosso universo. É a grande pergunta, né? Por que motivo? Por que motivo o eterno tem tudo? O eterno que tem tudo, é o ser e não ser, ele emite projeções, né? Provoca essa emissão de projeções para que essas projeções adquiram certos conhecimentos. Por que motivo? O nosso irmão Júlio fez uma pergunta. Seria a experiência dele mesmo como partícula? Isso o nosso irmão Júlio sugeriu, essa questão. Seria a experiência dele como partícula? Então, justamente uma hipótese, uma sugestão para uma pergunta, mas nós não temos uma resposta específica. Agora, sabemos que esta dúvida não é somente do ser humano, é de todo o nosso universo como um todo, né? O nosso sistema solar. É a grande resposta a ser entendida. Agora, pelo caminho da iniciação, nós temos consciência de uma coisa. Essa resposta não será dada por outra pessoa, ou por alguém, ou por um mestre. Veja bem, olha só o importante, disso eu tenho certeza. Cada um vai tirar suas próprias conclusões. É a minha conclusão. Nesse ponto, é a minha conclusão que eu tiro a respeito de tudo aquilo que eu estudei. A resposta a essa questão não será dada por alguém. Não é alguém que vai chegar para mim e dizer, Walter, é assim, assim, assim que as coisas funcionam. Não é assim. Não. Tanto que lá na antiguidade, o que estava escrito no frontão de um templo, um dos templos lá da antiguidade? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Disso eu tenho certeza. Essa resposta, cada um vai ter que tirar dentro de si mesmo. Cada um, justamente através do quê? Do projeto de iniciação. Cada um vai ter que encontrar essa resposta dentro de si mesmo. Né? Ou seja, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. É isso? Jesus, inclusive, relembrando Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, o conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer a nossa própria identidade, a nossa própria interioridade, a nossa própria divindade. Conhece a ti mesmo. Agora, por que isso acontece? Cada um vai ter que descobrir por si mesmo. Cada consciência que faz parte do nosso universo vai ter que descobrir por si mesmo. E tem mais, essa resposta é intransferível. É intransferível. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele é muito sintético nas suas observações, nos seus ensinamentos. Né? Ele afirma o seguinte: cada discípulo tem que estudar, meditar, comparar, não é isso? E tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. Então, a resposta está dentro da própria consciência. Né? A resposta está dentro dele. Só essa consciência pode dar essa resposta para si mesmo. Não é isso? Não há alguém que venha dar resposta uma resposta que não pode ser dada por outra consciência. Cada um vai ter que encontrar isso dentro de si mesmo, através do autoconhecimento. Isso é inevitável, é inevitável. Então, isso faz parte do nosso processo de iniciação. Isso aí não estou falando apenas da parte humana, eu digo do além a caixa, dos mundos superiores,
até chegar o próprio Sol central, né? Tanto que na própria conhecimento da ciência iniciada das idades, o próprio Sol central não consegue ter uma visão direta do eterno. Não, o eterno o eterno, existe algo chamado Mula Prakriti, um véu, né, que é a raiz da matéria, um véu que o separa do próprio. Nem o Sol central consegue ter uma visão do eterno. Agora, é claro que nós vemos que, através do caminho da iniciação, é que se consegue justamente a amplitude desse conhecimento em busca desse conhecimento infinito, grandioso, maravilhoso. Né? E não é questão apenas de inteligência, né? Porque o eterno está acima da inteligência. Né? Então, nosso mestre diz, a inteligência do homem é a projeção do Espírito de Deus no homem. Né? Então, é muito mais ainda do que a própria inteligência do ser humano. Né? É uma consciência cósmica. É justamente a consciência cósmica que pode dar o caminho para o atingimento dessa consciência cósmica, que pode dar o caminho para o entendimento dessa questão. É claro, nosso irmão Júlio, ele é estudioso, ele trouxe toda essa questão, e foi muito importante essas observações do nosso irmão Júlio, porque nos ajuda a nos colocarmos diante dessa questão de entendimento. Agora, dentro do nosso padrão de comportamento, o primeiro desafio que nós temos é justamente o rompimento com as limitações da nossa personalidade. Isso é indiscutível. É o que nós podemos entender de imediato. Ou justamente superar as limitações da nossa personalidade e nos tornarmos o quê? Seres super-humanos, adeptos. Então o caminho se amplia, os horizontes se ampliam em direção desse conhecimento cósmico fantástico. Né? Os grandes mestres nos indicam esse caminho, todos os grandes mestres nos indicam esse caminho da autorrealização, do autoconhecimento, da expansão da consciência. Então nós temos esse legado, né, dado pelos grandes mestres para o nosso para a expansão desta estado de consciência. Então, aí está o que eu queria falar para o nosso irmão Júlio. Né? Obrigado pela participação do nosso irmão Júlio, né? Pelas suas observações, e fica aí, então, para um tema para outras oportunidades, a gente pode fazer outras observações e continuamos estudando aí de maneira bastante serena e progressiva a respeito desses mistérios universais. Tudo bem? Muito bem. Então, nós vamos voltar aqui, vamos continuando com o nosso trabalho, né? Nosso trabalho justamente focalizando a questão do simbolismo arcaico universal, é isso? Que consta da doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Nós estávamos continuando a fazer observações que se encaixam perfeitamente dentro da pergunta que nós inicialmente tentamos abordar, né? Sem responder, mas abordando e fazendo considerações. Né? Nós, pela doutrina secreta, né? Pela ciência iniciada das idades, nós vemos que o Sol é matéria e espírito. Falando sobre o Sol. O Sol é matéria e espírito. É o símbolo da divindade que oculta o Deus radiante da luz espiritual e terrestre. A unidade e relações mútuas de todas as partes do cosmos eram conhecidas dos antigos, antes que se fizessem evidentes aos astrônomos e filósofos modernos. Então, tudo aquilo que a ciência acadêmica hoje conhece, os antigos já conheciam, sem instrumentos, sem telescópios, através justamente do processo da intuição, do conhecimento superior. Outra razão para isso é a seguinte: já que só uma parte dos conhecimentos secretos pode publicar-se atualmente, jamais seriam as doutrinas compreendidas se dessemos explicações sobre elas. Comparem-se os axiomas arcaicos com as hipóteses modernas e a conclusão do mérito respectivo deixa-se ao leitor. É claro que tem aí essa observação, a gente vê que existe um conhecimento iniciático muito antigo, proveniente da Lemúria, da Atlântida, e esse conhecimento vindo da divindade, das hierarquias superiores, e isso foi passado para os mestres,
e trazidos para o nosso tempo atual, principalmente a partir do século XVIII, XIX. Esses conhecimentos foram sendo difundidos, né, através das publicações da Helena Blavatsky e do ensinamento do professor Henrique de Souza, mas é claro que isso é um grande desafio, né, para a ciência acadêmica, justamente um desafio que deverá ter um caminho efetivo no processo evolutivo para que a ciência atinja conhecimentos cada vez mais amplos sobre essa questão, né? Sobre a questão dos 7 construtores, espíritos que dirigem as operações da natureza, cujos átomos animados são as sombras de seu próprio mundo, de seus primários nos reinos astrais, esta teoria terá contra si todos os materialistas e cientistas. É claro que a ciência positivista nega-se a aceitar que o universo tem uma origem, uma razão, uma origem inteligente, né? Ou seja, uma causa, que existe uma causa inteligente para tudo, né? A ciência não toca nesse assunto, não aceita isso, né? Agora, as ideias novas são repelidas antes de serem aceitas. Isso é interessante, né? As ideias novas são sempre repelidas, com bastante veemência, né? Isso aí. Então, é o agnosticismo, né? A ciência, realmente, a ciência acadêmica rejeita todas essas considerações, a não ser que isso tudo seja provado através de processos qualitativos, quantitativos, através da experiência, que é a base da ciência, a ciência acadêmica, né? A ciência experimental, né? Agora, ainda por muito tempo, o homem se considerará um amontoado de carne, ossos e músculos, ignorando a sua natural espiritualidade. Então, assim, vai demorar um pouco de tempo ainda para que a ciência admita que, além desse processo que nós vemos no mundo físico, que é um processo maiávico, né, existe algo superior na espiritualidade, que dá origem a tudo, né? Aliás, sempre citando Lavoisier, o químico do século XVIII, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele não fez uma descoberta química, da química, ele fez uma descoberta cósmica. Então, isso é muito importante. A ciência vai ter que entrar por esse caminho. E vai entrar. A ciência vai entrar. Mas vai entrar quando os cientistas fizerem a sua autorrealização. Na verdade, tiverem expandir o seu estado de consciência através justamente do processo de iniciação, aí tornando-se cada vez melhores veículos desse conhecimento arquetipal que está além do entendimento da consciência humana, né? Atrás do modo de movimento, considerado como propriedade da matéria pelos cientistas, os ocultistas veem o número radiante. O número radiante, o quê? É a raiz do fenômeno. Número quer dizer, nous, é a raiz do fenômeno. O espírito da luz, o primogênito do elemento eterno puro, cuja energia ou emanação está reunida no Sol, o grande doador de vida ao mundo físico. Então, o Sol realmente é o centro de toda a evolução que temos no nosso sistema solar, né? Sol. Está reunido no Sol, o grande doador de vida ao mundo físico. Do mesmo modo, o Sol espiritual oculto é o doador da luz e da vida nos reinos espirituais, psíquicos. Dizia Bacon que Deus criou primeiro a luz dos sentidos, para depois criar a luz da razão. O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, num dos seus ensinamentos, ele nos fala uma coisa muito importante. Ele diz que o sol que nós vemos, na verdade, ele não é amarelo, como nós vemos. Não, ele é azul. Veja bem. Então, ele diz, nosso mestre diz que, na verdade, a cor do sol é o azul, porque é o azul do segundo trono. O segundo trono, não é isso? A frequência vibratória corresponde à coloração azul. É o segundo trono. E o Sol realmente ele funciona como o segundo trono no nosso sistema evolutivo solar, né? Então, o Sol, não é o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou isso. O Sol, na verdade, não é amarelo, ele é azul. Isso é uma coisa importante, né? Então, mas é precisamente o contrário, né, do que a ciência afirma, né?
A luz do espírito é o eterno mistério do ocultista, e ele concede pouca atenção à luz dos sentidos. A sentença bíblica alegórica, fiat lux, ou seja, faça-se a luz se fez, significa esotericamente interpretada: sejam os filhos da luz, ou o número de todo fenômeno, ou seja, a raiz de todo fenômeno. São chamados filhos da luz porque emanam e engendram, produzem, naquele oceano infinito de luz, do qual um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser. Isso. O outro polo, a substância ou matéria, em que ele se condensa, cristalizando, à medida que desce na manifestação, em um tipo cada vez mais grosseiro. Então, nós sabemos que o eterno, na verdade, HPB chamou de seidade, é o ser e não ser. E esse é o grande mistério. Como é que nós podemos entender algo que é e não é ao mesmo tempo? A raiz de tudo é o número, né? É isso o grande mistério. O mistério, justamente, desse imanifestado é isso, é tudo, né? Ele é tudo, é o ser e o não ser ao mesmo tempo. A matéria encerra em si a presença completa de sua alma, o princípio, que ninguém, nem sequer os filhos da luz, surgiram de sua obscuridade absoluta, conhecerá jamais. Essa é uma coisa muito importante. Um ser de hierarquia expressou essa ideia ao sondar a luz santa, que é o primogênito de espírito celeste, o raio sempre eterno do eterno, posto que Deus é a luz, e só na luz inacessível vive desde a eternidade. Vive, portanto, em ti, esplêndida emanação de brilhante essência incriada. Olha só que coisas, palavras especiais, justamente citadas por Helena Petrovna Blavatsky. Então, em seguida, a Blavatsky faz uma menção que os físicos modernos brincam de cabra cega. A Blavatsky falou isso no seu livro, justamente no segundo livro, né, que ela fala sobre justamente o simbolismo arcaico universal. Ela diz que os físicos modernos brincam de cabra cega. O ocultista faz à ciência a seguinte pergunta. Um ocultista pergunta para a ciência faz a seguinte pergunta: é a luz um corpo? A luz é um corpo? Para saber o que é luz, se é uma substância real ou mera ondulação do meio etéreo, a ciência tem que aprender primeiro o que na realidade são matéria, átomo, éter e força. A verdade é que a ciência ignora tudo sobre essas coisas e confessa-o. A ciência própria confessa a sua ignorância a respeito. Há inúmeras hipóteses que se contradizem frequentemente. Citando um determinado autor da Academia Real da Bélgica, doutrinas que atribuem a universalidade dos fenômenos somente ao movimento dos átomos, temos o direito de esperar a mesma unanimidade nas qualidades assinaladas esse ser único, fundamento de tudo quanto existe. Então, desde o primeiro exame dos sistemas particulares expostos, tropeça-se com a mais estranha decepção. Compreende-se, então, que o átomo do químico e do físico, do metafísico e do matemático nada tem em comum, além do nome. Então, veja bem, a ciência fala em átomo, fala em partículas, etc., mas, na verdade, não vão a fundo, não conseguem ir a fundo nessa questão toda. Dentro, nós já falamos, na verdade, seguindo já desde o início desse encontro, falamos, né, do processo de manifestação do imanifestado. Uma coisa interessante, né? A divindade se multiplica, mas não se divide. Ela sempre fica permanentemente como unidade. Então, a gente pode falar em átomo, em elétron, em matéria subatômica, partículas, etc. Mas em cada unidade dessa que nós consideramos como partícula está contida a divindade, indivisível. Então, a divindade está presente plenamente. Então, a unidade se projeta, ela faz uma projeção da unidade para a multiplicidade, mas não se divide. Veja que interessante isso, né?
Então, o resultado é a subdivisão existente em nossas ciências. Nossa ciência se subdivide, cada uma das quais construindo um átomo que satisfaça a exigência dos fenômenos, que estuda, sem preocupar-se, no mínimo, com os fenômenos próprios da ciência vizinha. Então, existe uma grande disparidade nos conhecimentos da ciência, porque há uma diversidade muito grande de entendimentos nos diversos ramos científicos, né? Mas também devemos dizer que o maior problema da ciência é justamente essa falta de conexão com o conhecimento da espiritualidade, né? Então, justamente, aliás, o processo de entendimento monádico explica essa questão, né? A gente pode falar em criacionismo ou evolucionismo, né? Os intelectuais se debatem entre esses dois aspectos, né? Criacionismo e evolucionismo. Na verdade, o conhecimento fundamental da ciência iniciática é o monismo, ou seja, a projeção da mônada em direção do universo físico denso e depois a subida em direção da casa do Pai, a volta à casa do Pai. Então, esse é o conhecimento justamente do princípio monádico, né? O sistema monádico de entendimento. O metafísico repudia os princípios da atração e da repulsão, e o matemático, que analisa as leis da elasticidade e propagação da luz, aceita-os implicitamente. Assim, HPB falou já no século XIX, hein? Importante. O químico não pode explicar o agrupamento dos átomos em suas moléculas, com frequências complicadas, sem atribuir-lhes qualidades específicas distintivas. Não há conformidade numa mesma ciência quanto às propriedades do átomo. Cada qual fabrica o átomo conforme a sua fantasia, para explicar o fenômeno que ocupa particularmente. Então, afinal, é a luz um corpo ou não? Isso aí é uma coisa importante. Aliás, isso no tempo da HPB, Helena Petro Blavatsky, esse conhecimento ainda não tinha sido atingido. Justamente no século XX, que através de experiências da física, né? Que eu não vou entrar em detalhe, mas quem explica a experiência da dupla fenda, né? Descobriu-se que, por exemplo, uma radiação de elétrons ela pode ser entendida como uma radiação eletromagnética ou uma emissão de partículas. Ou seja, olha que interessante, né? Por essa visão da ciência no século XX, algo pode ser radiação ou partícula ao mesmo tempo. Olha que interessante, né? Então, é a pergunta: é a luz um corpo ou não? Isso no século XIX. A HPB fazia essa pergunta, né? No século XX, já através da física, né, moderna, descobriu-se que algo pode ser radiação e partícula ao mesmo tempo, dependendo do estado de observação a que é submetida. Então, por essa experiência que nós chamamos da dupla fenda, quando se observa um feixe de elétrons, a gente vê partículas. Quando não se observa, ela é radiação. Se comporta como radiação. Veja, quando ela não é observada por aparelhos, ela se comporta como radiação. Quando ela é observada por aparelhos, ela se comporta como partícula. Então, ela tem essa dupla finalidade, né? A gente vai na raiz de coisa, matéria e espírito, né? Matéria e espírito. Einstein, né? Física, justamente, matéria e energia. São coisas opostas? Não, é a mesma coisa. Se fundem. Matéria e energia e matéria podem ser convertidas uma na outra, dependendo de situações específicas. Respondemos, não. Agora HPB falando, hein? Citando esse termo, essa observação. HPB respondendo, não, a luz não é um corpo. A ciência física assegura que a luz é uma força, uma vibração ou ondulação do éter. É uma propriedade ou qualidade da matéria, jamais um corpo. Então, aí a HPB falando isso no século XIX, já se adiantando no processo de entendimento, né? Um determinado estudioso chamado Grove, conforme o HPB, foi a primeira a mostrar, no Instituto de Londres, em 1842,
que o calor e a luz podem considerar-se como matéria mesma, e não como um fluido distinto, etéreo, imponderável que a penetra. O que vários sábios, algo místicos, ensinaram era que a luz e o calor, o magnetismo, a eletricidade, a gravidade, etc., não eram as causas finais dos fenômenos visíveis, incluindo o movimento planetário, mas os efeitos secundários de outras causas de que a ciência atual pouco ou nada cuida, porém que o ocultismo admite e crê, exibindo provas de validez dos seus títulos em todas as épocas. Então, aí está então a questão, né? A questão do entendimento da matéria está acima do entendimento da matéria em si mesma, né? Porque tudo é uma projeção de arquétipos universais, né? Isaac Newton, um grande gênio, né, da física, sustentava a teoria corpuscular pitagórica e se inclinava a admitir suas consequências, porém suas teorias foram desnaturalizadas. O que sabe a física moderna a respeito do éter? Aliás, o Isaac Newton ele defendia a existência de algo chamado éter, que interpenetrava todo o universo. Nós podemos entender o éter como o segundo trono, né? Então, podemos entender o éter como o segundo trono. A ciência física, a física do século XX, discordou totalmente, encontrou pontos de apoio em suas experiências para negar a existência do éter, que Isaac Newton afirmava existir. Mas, na verdade, o éter existe. O segundo trono interpenetra tudo, né? O primeiro conceito de éter pertence aos filósofos antigos. Veja, os antigos filósofos já tinham a ideia do éter, ou seja, o segundo trono, né? Tendo tomado os gregos dos ários, da raça ária, ou seja, da Índia, né? E encontrando a sua origem no Akasha desfigurado, o Akasha. Então, o éter é uma imagem, de certa forma, desfigurada do Akasha, que justamente corresponde ao segundo trono, né? Em óptica, foi aceito como base das ondulações luminosas para explicar a dispersão e a polarização da luz. Então, veja, isso é um assunto que, olha, isso tudo a HPB já abordava no século XIX. Veja, com antecedência, veja. Isso aí somente no século XX, década de 20, 30, depois 40, que a ciência entrou nesses detalhes específicos do estudo da matéria, né? Então, a HPB continua assim. Os físicos dotaram de a polarização da luz, uma estrutura atômica ou molecular, enorme elasticidade, decorrendo da teoria da descontinuidade da matéria e, por consequente, do éter. A suposição de uma constituição atômica ou molecular do éter fica destruída pela termodinâmica, pois, como demonstrou Maxwell, semelhante meio seria simplesmente um gás. Eles imaginavam que o éter seria um gás. Isso que ele imaginava, que o Newton tinha imaginado um gás que interpenetrava tudo. Mas não é. Se a gente analisar bem, o que Newton previa a existência de algo superior, que interpenetra e interpenetra todo o nosso universo físico que nós conhecemos. As exigências da teoria atômica mecânica conduziram os matemáticos e físicos a substituir os átomos da matéria por movimentos peculiares, vertiginosos, em meio material universal, homogêneo, incompreensível e contínuo, éter. Isto prova ainda que a ciência oficial nada sabe a respeito do éter. Então, isso a ciência está ainda, claro, pesquisando, analisando, né? E isso é muito importante. É claro que devemos admitir o seguinte: quando é que a ciência vai conseguir entender realmente todas essas questões transcendentais? Dizemos, através da evolução dos equipamentos, da matemática, etc., dos meios laboratoriais, não é simplesmente isso, não. A ciência vai começar a penetrar nesses entendimentos superiores quando os cientistas fizerem a sua transformação interna. Então, eles se tornarão veículos da consciência superior a eles, trazendo para o conhecimento humano as questões ligadas justamente à consciência cósmica. Isso é muito importante.
O ocultismo admite que o éter é matéria num plano completamente distinto de percepção e do ser. O ocultismo admite o éter, mas muito superior ao que nós entendemos, como muitos imaginavam que fosse um gás que interpenetraria todo no nosso universo físico. E não pode ser analisado por aparelho científico algum, a menos que os possuidores estudem as ciências ocultas. Olha só, porque a maioria dos cientistas repelem veemente um dos princípios fundamentais da questão do Akasha. Então, isso é muito importante. A HPB confirma. O que nós estamos falando é confirmado por HPB. Justamente que isso tudo não vai ser constatado, esse conhecimento superior, através de aparelhos ou da evolução da matemática, não. Vai ser constatado através da evolução da consciência humana, da consciência dos cientistas, né? Penetrando no campo da intuição, no campo da percepção superior, né? Isso é muito importante. Todas as propriedades da matéria dependem de diferenças e mudanças, e como o hipotético éter, como definiram, está destituído de diferenças e mudanças, e é incapaz dela no sentido físico. Isso prova, já estou terminando aqui nessa parte inicial, né? Isso prova que se o éter é matéria, só é tal como algo visível, tangível e existente unicamente para sentidos espirituais, e é efetivamente um ser, mas não de nosso plano, ou Akasha. Os pontos materiais são mônadas de Leibniz, olha, outro cientista famoso, né? E, ao mesmo tempo, o material com que os deuses e outros poderes invisíveis se revestem em corpos. Olha só. A desintegração e reintegração de partículas materiais sem extensão como fator principal nas manifestações de fenômenos deviam apresentar-se facilmente com uma clara possibilidade. Então isso aqui, veja bem, olha que impressionante, veja bem, veja, dando importância. Agora, finalizando essa parte inicial do nosso encontro, né? Finalizando, veja o estudo de HPB no século XIX, a que ponto ela ia, se aprofundando nessas questões que hoje a ciência afirma ter descoberto muitas coisas, né? Mas ela, já no século XIX, penetrava e fazia perguntas e lançava hipóteses e lançava novos horizontes para esse entendimento da física a respeito da nossa natureza de existência, né? Agora, sempre lembrando que, na verdade, a ciência iniciática é fundamental. Existe o plano físico denso ou hiperfísico, mas isso é tudo projeção de um plano arquetipal. É isso que a ciência terá que penetrar nesse conhecimento, no plano arquetipal, ou seja, nada acontece por acaso. Isso é importante. Nada acontece por acaso. Tudo é derivado de uma projeção arquetipal, que provém, evidentemente, de algo superior que nós não entendemos, do eterno, né? Mas a ciência vai ter que seguir esse caminho para o entendimento dessas questões fundamentais. Esperemos que agora, no século XXI, né, com o desenvolvimento da física quântica, né, que está nos trazendo enormes conhecimentos, essas coisas sejam cada vez mais esclarecidas para que a evolução humana se processe cada vez de forma mais ampla no sentido da espiritualidade. Então, nosso irmão Carlos, eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos para considerações e as respectivas observações a respeito. Boa noite, professor. Realmente o assunto é bem complexo e o interessante é que a Helena Blavatsky, no século XIX, ela traz tudo isso, professor. E o meu entendimento é que todo esse pensamento que ela traz é uma lição que a humanidade vai ter que extrair o resultado de tudo isso para a gente poder caminhar no processo de evolução. Mesmo porque, professor, todo esse entendimento tinha perdido lá atrás na Índia antiga, né? Se perdeu e agora volta. A humanidade ela se perde, né, no meio desse processo todo e a gente se depara com
século XXI, onde tudo isso tem que ser esclarecido, né, professor? Isso aí, HPB já no século XIX, e o nosso mestre também dá continuidade, o professor Lígia Souza, dá continuidade a esse conhecimento, ela deixa bem claro que os antigos pensadores lá da Índia já tinham esses conhecimentos todos a respeito do éter, a respeito da questão da matéria, etc., né? Dessa relação que existe entre a existência material com um plano arquetipal, né? Então, ela faz essa relação. E agora, no século XIX, já no século XIX, a ciência repele toda explicação que tenha por base uma explicação além da matéria, né? De vamos dizer assim, uma posição arquetipal ou superior, né? Hiperfísica, né? Quer dizer, hiperfísica, né? Mas o século XXI é um momento específico para que essas tendências da ciência para o entendimento superior aconteça, né? E aconteça. Mas isso vai acontecer graças à evolução do ser humano na sua espiritualidade. Os cientistas têm que expandir o seu estado de consciência, de tal maneira que tragam para nós essas novas concepções científicas, alargando os horizontes, né? Isso é muito importante, esse entendimento. E você, Gilberto, qual é a sua colocação? Bom, vamos lá, né? Vale lembrar, né, professor, que antigamente essas ciências elas já eram juntas, né? E de repente separou. Né? Aí a gente tem aí a alquimia, que era a alquimia, né? No caso da medicina, física, astronomia com astrologia, aí foram se separando justamente por conta dessas divisões da parte acadêmica com a parte esotérica, espiritual. O senhor vê que isso deve retomar com o tempo? O futuro é esse? A gente deve retomar novamente essa junção? Essa cisão que aconteceu entre a ciência e essa impossibilidade de se ter esse conhecimento superior se deu justamente pela introdução do positivismo de Augusto Comte. Nossa ciência é positivista. A nossa ciência é positivista, não admite nada que não seja através de experiências laboratoriais. Em um certo sentido, isso faz sentido, isso, né? A experiência, o laboratório é importante, né? A experimentação científica, os equipamentos, etc. Mas o entendimento vai muito mais além disso. O entendimento dessas questões da ciência de maneira superior já penetra no campo da intuição. E todo Einstein, por exemplo, o trabalho dele foi basicamente intuitivo. Ele é um gênio, né? E todo gênio é intuitivo. Por isso que não é qualquer um que é gênio, né? Ele precisa ter qualidades específicas para que essa genialidade se mostre nele, tal como Newton, né? Newton afirmava a existência do éter, né? Mas a ciência admitiu o éter como um gás que penetraria todo o universo. Mas podemos entender que, de maneira iniciática, que Newton se referia ao éter como o segundo trono, né? Ele não falava especificamente nisso, mas a gente pode entender isso, né? Já numa linha de conhecimento da Índia, etc., né? Então, é claro que esse processo, o positivismo realmente fechou a ciência dentro de um pragmatismo muito forte, né? Da experiência, né? Nada pode ser realizado a não ser através de um fato experimental, né? E nós sabemos que não é bem assim, né? A intuição é muito importante. Mas na ciência, por exemplo, a ciência não admite a intuição. É isso. Se um cientista for defender uma tese, por exemplo, numa universidade, e disser assim, intuitivamente eu cheguei à seguinte conclusão, ele está fora do jogo, porque a intuição realmente não pode ser misturada com a ciência do positivismo, né? O conhecimento positivista. Mas é claro que essa evolução tem que ser gradual, tem que ser dentro de um processo evolutivo que contenha
a estruturação do pensamento humano rumo a novas dimensões, rumo a novos horizontes, né? Então, isso vai acontecer inevitavelmente. Vai acontecer inevitavelmente, né? Inevitavelmente, a ciência vai coincidir o seu pensamento com a ciência iniciática das idades, né? Que há milênios e milhões de anos é trazido para o conhecimento humano, né? Isso é importante, né? Hoje, nós temos muitos livros, eu, pelo menos, já vi livros de física, né? Pelo menos um livro de física, que no final do livro, o autor, que é um físico famoso, ele fala sobre os Vedas, fala sobre a Índia, etc. Né? Já é um ponto de ligação que vai existir entre o conhecimento iniciático e a ciência acadêmica. Isso é um passo que vai ter que ser dado pela ciência. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Muito bom, professor. A Alice pergunta o seguinte, professor, ao determinarmos um forte elemento relacionado às classes das nidanas, de forma prática, como diluirmos tais perfeições que nos barram a expansão da consciência e, consequentemente, o processo evolutivo? Ótima pergunta, Alice. Exatamente. Muito bem. Agora vamos ser bastante objetivos na questão. As nidanas. Vamos definir o que são nidanas. Nidanas são características nossas que provêm como a herança lunar, porque nós somos produto do transbordo lunar. Viemos da Lua, o processo evolutivo da Lua para a Terra. Nidanas é aquilo que ficou do processo lunar. Então, nidanas, a gente pode dizer, nós podemos dizer assim, nidanas são defeitos do ser humano, são coisas ruins do ser humano. Mas, veja bem, as nidanas, na verdade, é matéria-prima. Então, veja bem, a questão toda não é liquidar com as nidanas. A pessoa pode dizer assim, eu tenho que exterminar com as nidanas. Não é exterminar com as nidanas, é transformar as nidanas. É isso? Então, Lavoisier, novamente, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, olha, a ciência positivista não admite que essa ideia de Lavoisier seja uma afirmação cósmica, é uma afirmação química, no campo da química, mas é um conhecimento cósmico. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, as nidanas, na prática, nós temos que fazer a transformação. As nidanas barram a nossa consciência de atingir estados superiores. Onde estão as nidanas? Justamente na personalidade. É isso? Tudo aquilo que a nossa personalidade dá valor enorme, é isso? O egoísmo, a falta de fraternidade, pensar só em si, só em seus interesses, etc., não pensar no bem-estar da humanidade e assim por diante, né? E outras coisas mais de natureza bastante rude, faz parte das nidanas que compõem a nossa personalidade. Agora, a nossa irmã fala, como diluirmos isso tudo para que a perfeição se faça em nós e haja a expansão da consciência no processo evolutivo. É justamente a transformação nas nidanas. Agora, a gente pergunta, como é que se transforma as nidanas? Como se transforma? Lá na eubiose existe um nível da eubiose em que isso é estudado de acordo com o ensinamento do professor Henrique José de Souza. Existe um nível no caminho do estudo da eubiose em que as nidanas são estudadas com bastante precisão e profundidade. Como é que se faz, como que se deve se tratar as nidanas? Transformando-as. Como? Fazendo o contrário. Fazendo o contrário. Como é que o contrário? Por exemplo, a pessoa que está no caminho da iniciação, se ela perceber que ela está sendo egoísta, isso é difícil, né? Geralmente a pessoa tem atitudes egoístas e nem percebe. É isso? Isso é comum na personalidade. A pessoa tem atitudes egoístas e acha que está certo. É assim mesmo. Agora, no momento em que a sua consciência, através do processo da iniciação, do projeto de iniciação, percebe o egoísmo, ela percebeu, opa, isso é uma coisa egoísta.
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso. Transformar o egoísmo em convivência fraterna, em fraternidade. Isso. Quer dizer, transformar o egoísmo, então, justamente transformar nidanas. Um caso específico, egoísmo em fraternidade. No início é difícil. No início é difícil. A pessoa tem que ter muita vigilância dos sentidos. Isso a esposa, a Helena, que era esposa do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ela afirmava isso. Devemos ter vigilância dos sentidos. Então, no momento que eu percebo que eu estou sendo egoísta, então eu vou dizer, não, eu vou transformar isso em comportamento fraterno. No início é difícil, mas tem uma coisa importante no conhecimento iniciático, né? À medida que a gente vai praticando algo superior, repetidamente, chega um momento que isso torna-se um hábito. Então, o egoísmo, que é um hábito ruim da personalidade, pode ser transformado em fraternidade, que torna-se um hábito também de fraternidade no ser humano. É isso. Agora, no momento, eu estou dando um fato só, uma nidana só, egoísmo. Existem várias nidanas específicas, né? Então, fazer o contrário, fazer justamente a transformação de nidanas em skandhas. Nidanas são comportamentos lunares. Nidanas, comportamentos lunares. Skandhas, comportamentos solares, direcionados para o Sol. Então, é transformar tudo que é lunar para solar. Isso é muito importante. Então, esse é o processo que nós temos, essa visão de transformação interna. Por isso que é transformação, né? Transformar-se sempre. Transformar nidanas em skandhas. E é um processo que cada um tem que fazer dentro de si mesmo. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca, seria o religare? O religare, exatamente. O nosso irmão Guazelli é o religare. O religare que é justamente, pelo latim, o religar, né? Normalmente a gente faz a conjugação do religare com religião. Então, a religião tem um sentido mais profundo de religare. É religar a nossa consciência humana com a consciência superior. Não é verdade? Quando nós fazemos esse religamento com a consciência superior, automaticamente, progressivamente, nós deixamos de ser seres humanos. Nós estamos passando pela experiência humana. Aí, no sentido do adeptado, nós nos tornamos seres super-humanos, além do ser humano. Né? Aí o caminho que os mestres nos indicam. Né? Os mestres nos indicam isso, né? Essa transformação. Né? Aliás, no próprio, eu vou citar no Evangelho. Né? O Evangelho cita o nosso querido Augusto Mestre Jesus, o Cristo Jesus, né? Nem estou falando de Jesus, o Cristo, estou falando de Jesus, Yoshua ben Pandira. Ele ficou 40 dias no deserto, né? Meditando. E no Evangelho diz que ele foi tentado por Satanás. No Evangelho diz que ele sofreu tentações de Satanás. Satanás tentava desviá-lo do seu caminho, oferecendo coisas mundanas, como riqueza, como poder, etc., para desviá-lo do seu caminho que ele tinha que seguir. Mas ele rejeitou tudo isso. Então, nas Escrituras, disse que Jesus venceu Satanás. Mas não, ele venceu a si mesmo, nesses 40 dias, que é a quarentena. O 40 tem um significado muito profundo nessa questão, 40, né? O 4 e o 0, né? 40 é o 4 e o 0. 4 significando a cruz mundanal, significando o quaternário, o ser humano, e o 0 significando o círculo, o sol central. Então, 40 a quarentena, por isso 40 dias. Ele ficou no deserto, ele venceu a si mesmo. E Jesus falou isso, eu venci a mim mesmo. Ele falou, né? Eu venci o mundo. Ele falou, eu venci o mundo, Jesus falava isso. Então, esse é o religare, realmente. O religamento da nossa consciência mundana, né, personalista, com justamente a consciência superior, cósmica. Exatamente, nosso irmão Guilherme, o religare. Muito bom, professor. A Alice
coloca o seguinte: penso que a luz, na sua origem imanifestada, não é um corpo, mas ao se manifestar, toma uma determinada constituição material. Exatamente. Nós devemos entender também que nós falamos de matéria física densa é o que nós conhecemos, né? Matéria física densa, né? Que nós entendemos como constituída por átomos, elétrons e assim por diante, né? Mas existe matéria também nos mundos hiperfísicos. Matéria hiperfísica, matéria mais tênue, né? Suponhamos, a gente fala de mundos internos, né? Os mundos subterrâneos, os mundos internos. É constituído por matéria. Matéria do campo específico, né? Matéria. Tanto que nós temos livros e mais livros contando experiências de seres no campo justamente do astral, né? O astral, por exemplo, é constituído por 7 subníveis. Um nível mais de frequência maior e um outro nível mais baixo, que é chamado de baixo astral, né? É constituído por matéria astral. Então, o mundo astral não é, ele existe com matéria também, só com matéria astral. No mundo da mente, o mundo mental também é constituído por matéria mental, dentro dos subníveis da matéria mental. Então, isso aí é muito difícil para a ciência entender esse fato, né? A ciência acadêmica, digo, né? Mas existe essa noção de materialidade, ela é percebida nos campos, nos mundos hiperfísicos, ou nos mundos internos, que chamamos, nos mundos internos. É uma coisa muito difícil de se entender isso, né? Mas, através da ciência iniciática, a gente tem uma visão bastante clara a esse respeito da existência. Então, a nossa irmã Alice fala: penso que a luz, na sua origem manifestada, não é um corpo, mas, ao se manifestar, toma a determinada constituição material. É claro, no processo de descida de vida e energia, né, vai se constituindo os planos da matéria, né? A matéria densa e a matéria hiperfísica também, mas a matéria, no sentido hiperfísico, né? Mas isso aí tem uma origem arquetipal, né? Aí é um conhecimento superior, né? Que somente os mestres podem entender. Isso aí escapa ao nosso entendimento, né? O nosso entendimento vai até um certo ponto, né? Um certo ponto que coincide com o nosso corpo causal, né? Matéria, né? Depois, no campo da intuição, no campo superior, aí já foge ao nosso conhecimento específico humano, né? Mas por essa forma que a gente pode entender a matéria densa e matéria mais hiperfísica. Tanto que, deixa eu só fazer um comentário, a nossa matéria física densa não é a matéria mais densa que existe no universo. Existem planos físicos, planos no universo mais densos do que a nossa matéria. Veja, existem planos mais densos do que a nossa matéria. São os buracos negros. Os buracos negros a ciência descobriu, né? É uma matéria tão densa, que a gravidade é tão intensa que ela aprisiona até a luz. A luz, tudo fica tudo ali preso nos campos. Então, existem planos universais em que a densidade material é muito maior do que a nossa própria matéria densa, como nós conhecemos. Então, esse é o universo, essa faixa universal de existência do universo é muito ampla e somente os mestres poderiam nos indicar caminhos adequados para o entendimento de tudo isso. A professora Alice mesmo coloca o seguinte: creio que, quando um povo está pronto, a verdade se mostra. Exatamente, isso é verdade. Quando o povo está pronto, a verdade vai se mostrando, né? Quer dizer, quando a consciência do povo vai se modificando, então isso aí vai se identificando sim com o povo, né? Aliás, as constituições do mundo inteiro dizem que o poder emana do povo. É isso? Toda a Constituição diz assim: o poder emana do povo. É verdade isso? Claro que não é. O poder emana da divindade, na verdade. O povo, na verdade, o ser humano é veículo. Ele pode ser veículo do poder de Deus. É isso? Veja bem, o poder não emana do povo.
O poder vem da divindade. E o ser humano, que cada ser humano dentro do povo, constitui um veículo. Então, quando um povo está pronto, realmente a nossa irmã tem razão. Quando o conjunto de uma população está pronto para uma determinada vibração superior, então a verdade vai se mostrando. Esse é o caminho do Brasil. O Brasil é o berço da nova civilização. Então, está previsto a mudança, o progresso humanístico no Brasil e também no mundo inteiro, até um determinado ponto em que a verdade, pelo menos relativa ao plano manifestativo do tempo, né? A verdade se manifesta. A verdade se manifesta através de nós como veículos. Né? Aliás, isso os mestres falam, né? Jesus falava assim: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Olha só que interessante. Veja. Então, Jesus dizia: o poder não vem de mim. Veja, é isso? Então, eu posso dizer: o poder emana do povo? Não, o poder emana de Deus. Jesus falava assim: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Ou seja, o poder é dele, está nele, e eu sou o veículo. E o processo, isso que nós chamamos aqui no nosso encontro, justamente como justamente o projeto de iniciação, é justamente nos tornarmos veículos para essa consciência superior, cada vez mais. Isso é o processo de transformação que nós temos que nos submeter. Nos submeter, não é nos submeter, nos realizar dentro de nós. Nos tornarmos veículos cada vez mais adequados para que a verdade se manifeste no plano em que nós vivemos. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira traz um pouco de poesia para a gente, professor. Somos uma planta e nossas raízes fixas na terra com água, lodo e a cabeça ao sol, transformando nidanas em escantas. O lótus, belíssimo e perfumado, desabrochará. Exatamente. Um pouco em poesia. Muito legal, né, professor? Parabéns, Júlio, exatamente. Tanto que a flor do lótus é considerado o símbolo da perfeição, né? Desde a antiguidade. Porque, veja bem, a flor do lótus tem sua raiz na lama, no lodo, né? Mas ela é belíssima, né? Belíssima. Aqui no Oriente, no Ocidente, não se fala muito de lótus. A flor correspondente ao lótus no Oriente é o lírio, né? Que dá aquele sentido de pureza, o lírio, né? Mas o lótus sempre tem dá essa noção, justamente, a flor do lótus, né? Essa possibilidade da nossa deificação. Né? Sempre dizendo o seguinte: olha, isso é importante, quando nós nos transformamos internamente, muita gente diz assim: nós nos transformamos em Deus. Não, nós não nos transformamos em Deus. Isso é muito importante no caminho. Agora, dando um exemplo, né? É muito importante no caminho da iniciação. No processo da iniciação, nós não vamos nos transformar em deuses. Nós já somos deuses. Jesus falou: vós sois deuses. Nós já somos deuses. Jesus falou: vós sois deuses. Apenas nos esquecemos da divindade que existe em nós. É um esquecimento. Então, a questão é justamente relembrar a nossa divindade, trazer essa divindade para fora, não é isso? Para o mundo objetivo, né? Da vivência prática. Né? Então, já somos deuses. Agora, a questão toda é trazer isso para fora, não é isso? Trazer isso para fora para a realização do projeto de iniciação em nós mesmos e do universo como um todo. Né? Muito bom, professor. O Vitor Guedes pergunta o seguinte: podemos dizer que para cada plano da matéria existem as qualidades dela, como Sattva, Rajas e Tamas? Exatamente. São os três gunas, né? Os gunas, Rajas, Sattva, Rajas e Tamas. Justamente é isso que corresponde. Né? E tanto que a gente pode considerar os três tronos, né? Os três níveis
de existência do universo, né? O primeiro logos, o segundo logos, o terceiro logos, o primeiro logos como Sattva, o segundo logos como Rajas e o terceiro logos como Tamas. Tamas, a materialidade. Justamente são qualidades específicas da matéria, os gunas, né? O nosso irmão lembrou bem, Vitor Guedes, né? E isso aí, para cada plano existe um processo de vibracional específico, né? Condicionado por Sattva, Rajas e Tamas. Mas, na verdade, Sattva, Rajas e Tamas são três qualidades, mas elas têm que se harmonizar. Veja bem, não são qualidades dispersas, não. São três qualidades que têm que agir conjuntamente. Isso é importante. A ciência iniciática nos ensina isso, né? Que Sattva, Rajas e Tamas não é uma coisa superior, outra intermediária, outra inferior. Não. Elas são qualidades que devem se harmonizar, caindo justamente no sentido não polar da uma existência superior. Né? Muito bom, professor. O professor, aproveitando essa pergunta, já que a gente vibra na gente os três planos, né? Terceiro logos, segundo logos e primeiro logos, por que a gente não compreende melhor tudo isso, né, professor? Por que o cientista não compreende melhor tudo isso? Exatamente. Veja bem, nós estamos, a gente, didaticamente, isso a HPB já explicava, né? A gente coloca o primeiro trono lá em cima, o segundo trono no meio e o terceiro trono embaixo. O logos, né? Primeiro logos em cima, o segundo logos no meio e o terceiro logos embaixo. Na verdade, não é assim. Está tudo contido no mesmo ambiente, né? Tudo se interpenetra. Nós vivemos mergulhados. Nós estamos no terceiro logos, né? No terceiro logos, mas estamos mergulhados no segundo logos, estamos mergulhados no primeiro logo. E como estamos mergulhados também no Sol central. Nós estamos mergulhados em todas as consciências, só que não percebemos. Não é isso? A nossa consciência não está ainda em situação vibracional para perceber essas questões superiores. Mas o processo da iniciação, não é isso? Justamente a transformação interna, nos possibilita a geração de novos estados vibracionais, né, a tal ponto que a gente começa a perceber coisas superiores, do Akasha, do além-Akasha e assim por diante. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: transformamos nosso ego à semelhança do nosso Deus interno. Podemos dizer então que somos deuses? Somos deuses, claro. Quando a gente fala somos deuses, pode parecer assim um ato de soberba, né? Eu sou um deus. Não é um ato soberbo. Jesus falou isso. Jesus, e está no Salmo 82. Jesus falou assim: vós sois. Jesus até ele não afirmou isso. Ele disse: está na vossa lei, está no Evangelho isso. Jesus disse: está na vossa lei, vós sois Deus, no Salmo 82. Então, nós somos deuses, porque a gente provém da divindade. Nós somos uma projeção da divindade. Então, somos deuses. Só que nos esquecemos dessa divindade que já existe dentro de nós. Então, somos Deus. Não é de maneira soberba. Aliás, devemos tomar isso como um ato até de humildade. Né? Somos deuses e devemos ser humildes, como todos os mestres são, todos os grandes seres, né? como um Deus é, né? de verdade. Né? Mas esse é o processo. Trazer esse Deus que está esquecido dentro de nós para fora, para a nossa vida prática. Né? Muito bom, professor. Alice coloca o seguinte: através da meditação é possível nos aprofundarmos um pouco mais Exatamente. com tudo isso, professor? Claro, a meditação. Veja, o próprio nome meditação, o que é? É ditar a mim mesmo. Meditar. Ditar a mim mesmo. É isso? Está relacionado a mim mesmo. A meditação é um processo de aprofundamento na consciência interna e, claro que, ao nos aprofundarmos na nossa consciência interna, na nossa divindade, nós expandimos essa consciência para fora, para o mundo objetivo, né? E pomos esse Deus em função, né? Nos superamos a nossa personalidade e esse é o caminho, nosso caminho, né? Nos tornamos adeptos
e voltarmos à casa do Pai. Jesus falava isso, a volta à casa do Pai. Né? Isso é muito importante. Veja, nada disso está desconexo, né? Isso está tudo conectado com os ensinamentos dos mestres, né? E etc. Né? O próprio Buda falava, né, que a questão é transformar a ignorância em sabedoria. Ele falava isso, né? A questão toda do processo é transformar a ignorância em sabedoria. É isso? Ou seja, a volta à casa do Pai. Muito bom, professor. E realmente a gente, a humanidade, ela evoluiu, mas ela esqueceu de tudo isso, né, professor? Inclusive, ali se fala sobre o positivismo, né, professor? Talvez o positivismo, ó, ali se coloca o seguinte: sim, o positivismo veio barrar alguma degeneração transcendente, né, professor? Então, às vezes, alguma coisa vem de maneira tão negativa, né, como positivismo, mas na verdade era para barrar algo que estava acontecendo de maneira muito pior, né? De Veja bem, repente, olha, uma magia negra, né, professor? Como veja bem, tudo. olha, vamos analisar bem o seguinte. Né? O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele fala assim: nada acontece por acaso. E ele nos ensinou o seguinte, ele nos ensina o seguinte, né? Ele está sempre presente. Né? Ele nos ensina que quem entende a polaridade entende tudo. Isso é importante. Quem entende a polaridade entende tudo. Então, o positivismo, às vezes a gente fala sobre o positivismo, vendo o lado negativo, mas ele é necessário. Então, não é bem nem mal, é o necessário. Então, o positivismo veio cumprir a sua missão. Né? O fundador do positivismo, ele fez a sua função específica, era necessário fazer isso. Mas, em contraposição, também a espiritualidade vem e coloca o conhecimento espiritual em paralelo. Né? Isso no século XIX, né? Positivismo, o positivismo se manifestou, mas vem também o conhecimento espiritual. Né? Aí vem Allan Kardec, Helena Blavatsky, e agora no século XX, o professor Henrique de Souza, e outros tantos mestres. Né? A gente tem uma lista enorme aqui, a gente falar sobre todos os mestres. Né? Então, é claro que existe esse confronto, né? Isso tudo para produzir a evolução, o processo evolutivo. Né? Então, quando a gente faz considerações sobre o positivismo, nós não estamos negando ou condenando o positivismo. Não, ele tem a sua função específica. O positivismo teve a sua função específica, mas isso tem que ser harmonizado. Né? O positivismo tem muita coisa importante, mas tem que ser harmonizado também com o conhecimento espiritual. Né? Muito bom. E o Júlio Teixeira coloca: calçar as sandálias da humildade para voltar à casa do Pai. Exatamente, exatamente. É isso que o nosso irmão Júlio falou. Exatamente. A humildade e voltar à casa do Pai. Então, isso aí é muito importante no conhecimento iniciático. Parabéns para o nosso irmão Júlio. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Da Alice. É assustador como seres que têm vivenciado ensinamentos iniciáticos se destroem emocionalmente, psicologicamente e relacionalmente, né, professor? Principalmente nos dias de hoje. Realmente é uma informação interessante que a nossa irmã Alice fala, né? Agora, é claro que devemos dizer que quem vive realmente os ensinamentos iniciáticos só constrói, né? Se ele pode entender mal também, ele pode vivenciar de maneira errada, né? Errática, né? Isso pode acontecer, né? Isso aí é um problema realmente, né? Por isso que os mestres sempre dizem que o conhecimento não deve ser dado de maneira aleatória, né? De maneira tem que ser dado na medida em que o discípulo esteja pronto para receber. E a lei prevê isso, provê o momento exato que o indivíduo tem que receber um determinado ensinamento. Né? Então, não se pode. Tanto que a gente sabe que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto para receber os conhecimentos, o que acontece? Ele começa a perceber a existência do mestre.
que sempre esteve ao lado dele, sempre está ao lado dele. Então, isso é muito importante, isso que a nossa Alice falou, usar os ensinamentos para o lado positivo, né? Então, é claro que a pessoa, às vezes, pode usar aquilo que ela obtém de maneira positiva e usar de maneira negativa. Por isso que os mestres têm cuidado. É por isso que o processo iniciático é oculto. É por esse motivo que dizem que as escolas de ocultismo são as escolas ocultas, não é verdade? Então, veja bem, é oculta, mas não é segredo. Isso é importante. O segredo não existe no universo. Não existe nada de secreto no universo, existe oculto. É oculto momentaneamente para que as coisas positivas não sejam usadas de maneira não conforme com a lei. Por isso que o nosso mestre, nosso augusto mestre, Jesus, o Cristo falou, não atirem pérolas aos porcos. Olha, ele era muito direto, objetivo, numa linguagem bem simples, né? Não atirem pérolas aos porcos, porque os porcos vão pegar essas pérolas e vão misturar com a lama. Então, as pérolas têm que ser jogadas nos ambientes propícios para aqueles seres que estejam preparados para receber essas pérolas e usarem de maneira positiva. Veja bem, Jesus já falava isso, né? Veja bem, e todos os mestres falam a esse respeito, né? Muito bom, professor. Bom, em função da hora, chegou o momento de eu dar os recados aqui do Conexão 3005, né? E a nossa próxima roda de conversa do Conexão 3005 será agora, no dia 27 de setembro de 2022, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. E o tema será Setembro Amarelo, a vida é a melhor escolha. E o nosso palestrante será Antônio e Silvia, do Centro de Valorização da Vida, e CVV. Então, eles vão falar sobre atuar na conscientização da vida e prevenção do suicídio, como faz o CVV desde 1962. A OMS indica que mais pessoas morram como resultado de suicídio do que de HIV, malária ou câncer de mama. Então, para esse tema, então, estão convidados Antônio e Silvia, do Centro de Valorização da Vida, CVV, e os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Aproveitando aí o tema, né, de Setembro Amarelo, é muito interessante a gente abordar toda essa situação, porque, principalmente nesse momento de pandemia, todo mundo tem relato de alguma pessoa ou outra, ou até algum parente próximo que colocou um fim na vida, né? E, de repente, a gente que está do lado, a gente não percebe o que motivou a pessoa a fazer isso. A pessoa não dá sinal, né? Então, é impressionante. Eu acho que vale a pena a gente participar e ouvir agora na terça-feira, dia 27/9, no mesmo horário, às 20h40. Eu também queria falar sobre o Café com Televisão, tá? O grupo, direção de Elza Almeida. Esse teatro, essa peça será no dia 23 de outubro. Os ingressos já estão à venda, é só procurar o pessoal do Departamento de Santana. A Elza também, a Almeida, ela está à disposição para fornecer mais informação e também pela venda dos ingressos, e será no Teatro Sir Isaac Newton, ali no Tucuruvi. Então, é no dia 23 de outubro, prestigie o nosso café cultural do Departamento de Santana. E eu queria também falar sobre o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era. Quem estiver passando por São Lourenço, dá uma chegadinha lá, o endereço fica na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço. É um espaço muito interessante, e aí também está o telefone, né, 997566874, que também é o WhatsApp, tá? E o Instagram aí embaixo também, né? @Shakti Nova Era. Então, esses eram o recadinho. E também
falar, né? Eu me surpreendi, parabenizar o Castelo Branco pela excelente palestra que ele deu no dia 20 de setembro. O tema realmente é terrível, mas ele fez uma abordagem muito interessante e eu acho que vale a pena a gente assistir novamente aí no YouTube e refletir sobre tudo isso que foi dito. Parabéns, gostei muito. E desejar a todos Eu só quero fazer uma observação semana e aqui. agradecer, né, professor, a participação de todos. Fala, professor. Eu só quero fazer aqui, a nossa irmã Alice, ela pôs aqui, ó, sinto os universos de expansão, mas não consigo alcançar esse conhecimento fantástico. Compreender com o coração. Exatamente, isso aí. Então, veja bem, isso que a nossa irmã falou é muito importante. Veja, eu sinto os universos de expansão. Eu tenho aquela visão geral do universo. Isso significa, o processo de iniciação é isso, né? A pessoa, os seus horizontes se ampliam, né? Ela não consegue ter um entendimento profundo do sentido real das coisas, né? Mas tem um entendimento global. É como eu digo, é como eu sempre digo, isso que a nossa irmã Alice falou, é justamente esse conceito que eu sempre afirmo para as pessoas, né? Entender como as coisas funcionam no global, né? Depois, com o processo evolutivo, o conhecimento vai se integrando, esse conhecimento global. Parabéns à nossa irmã Alice. Gente, eu agradeço a todos vocês pela participação, por assistir o programa, por fazerem perguntas. Obrigado, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um bom sábado a todos. Não esqueçam de deixar aí na sua agenda, próxima terça-feira. Acho que é um tema interessante, né? Já foi citado aí, mas vale a pena relembrar. E nos encontramos no próximo sábado aqui novamente. E é isso. Boa noite, professor. Boa noite. Muito obrigado a todos. Foi um prazer muito grande, uma felicidade muito grande estar com todos. E luz, paz e amor para todos. E fiquem com Deus. E até o próximo encontro.